Olá! Na primeira aula do nosso curso sobre concentrados sanguíneos, vamos falar sobre a evolução desses concentrados e mostrar para vocês como eles têm contribuído com os processos de cicatrização e regeneração dos nossos procedimentos cirúrgicos. Antes de apresentar os concentrados propriamente ditos, a gente precisa lembrar a composição do sangue, porque é a partir dele que todo o nosso trabalho se desenvolve. O sangue é composto basicamente por um plasma celular, células vermelhas, células brancas e plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela liberação de fatores de coagulação, fatores de crescimento e citocinas. Na coagulação, elas se organizam de tal forma que promovem o reparo tecidual, o remodelamento vascular e a regeneração tecidual. Os leucócitos, também chamados de células brancas ou glóbulos brancos, fazem parte do sistema imunitário do nosso organismo e têm como função o combate e a eliminação de micro-organismos estranhos ao nosso corpo. São células de defesa que, assim como as plaquetas, são capazes também de liberar fatores de crescimento para a estimulação da formação de novos tecidos. No sangue também encontramos a fibrina, uma proteína fibrosa que atua na coagulação sanguínea juntamente com as plaquetas. Ela é a forma ativada do fibrinogênio. Essa molécula, o fibrinogênio, participa ativamente dos processos inflamatórios e infecciosos. Essa malha de fibrina é tridimensional e atua como matriz provisória, permitindo a invasão celular e a regeneração tecidual. Ela aprisiona as plaquetas e seus fatores de crescimento, fazendo com que esses fatores de crescimento sejam liberados ao longo do tempo. Eles vão influenciar a matriz celular, promovendo alterações fenotípicas das células endoteliais e acelerando a angiogênese. Mas o que são fatores de crescimento? São, na verdade, proteínas que estão relacionadas com a sinalização química da histogênese. Todo o processo inflamatório ou de regeneração e cicatrização é regulado por uma gama de fatores de crescimento. Quando a gente consegue manipular esse processo, conseguimos um resultado de regeneração e de cicatrização muito interessante. Esse caso que você está vendo, cedido pelo médico ortopedista de Minas Gerais, Paulo Randal, e pela minha professora auxiliar, Bruna Carleto, são um ótimo exemplo do que eu estou falando. Os fatores de crescimento são divididos em famílias, as TGF, PDGF, VEGF, EGF e IGF. Cada uma delas é responsável por auxiliar alguma regeneração específica. Então, ter a disponibilidade desses fatores de crescimento aprisionados num coágulo permite que a gente promova uma recuperação tecidual sem igual. Agora que nós relembramos os componentes sanguíneos, podemos conversar sobre a evolução e os tipos de concentrados sanguíneos, a velocidade de centrifugação desses concentrados, sua relação com fibrina rica em plaqueta e com esses fatores de crescimento. O PRP foi o primeiro desses protocolos autógenos, a primeira geração de concentrados plaquetários. Ele era um processo mais complexo que envolvia duas centrifugações em dois tubos diferentes, seguida de manipulação através de pipetagem. Era necessário o uso de um anticoagulante nesses tubos, o que provocava efeitos citotóxicos nos pacientes, além de um outro químico, o ativador de PRP, feito de citrato de sódio. De modo geral, era um protocolo pouco eficiente. Eu trabalho com concentrados sanguíneos desde muito tempo. Nessa imagem de 1997, você está vendo um caso antigo meu, fazendo a manutenção de um alvéolo utilizando o PRP. O problema dessa técnica é que ela não trouxe muitas vantagens em relação à abordagem cirúrgica. Primeiro, por causa da dificuldade de executar o protocolo, e depois, por causa do risco de contaminação cruzada devido à manipulação das amostras, sem falar na contaminação do protocolo por causa da química presente nesses tubos. Aí a técnica acabou caindo em desuso. Foi quando, em 2001, o professor Joseph Chocrun apareceu com um protocolo mais simples, mais rápido e mais eficaz,
que o profissional agora pode realizar dentro do seu próprio consultório, sem risco de contaminação cruzada e sem manipulação de amostras. O sangue para fazer esse concentrado vai direto para um tubo estéril e sem químicos. É processado e reimplantado no paciente. É um protocolo de fácil execução que qualquer dentista ou médico consegue realizar. Agora, ao invés de trabalharmos com o PRP, plasma rico em plaquetas, trabalhamos com o PRF, fibrina rica em plaquetas, com protocolos e tubos específicos para o ambiente cirúrgico. Mas, mesmo o PRF tem algumas variações. Vou te apresentar agora o LPRF e o APRF e te explicar por que a gente tem trabalhado com o segundo. A primeira coisa que temos que falar é que o PRF é um agregado com basicamente plaquetas, leucócitos e células vermelhas, mas células vermelhas em pequenas quantidades, principalmente na camada que chamamos de buff coat. O primeiro PRF, que a gente conhece como a segunda geração de concentrados plaquetários, porque veio depois do PRP, foi o LPRF, Leukocyte and Platelet Rich Fibrin. Então, basicamente, no meu PRF eu vou ter plaquetas, leucócitos e uma malha de fibrina tridimensional. Mesmo depois de 20 anos de uso do protocolo, essa talvez ainda seja a parte mais importante dele. Uma malha de fibrina adequada vai fazer com que você consiga utilizar todos os corpos celulares, as proteínas, as citocinas, as integrinas que ficam aprisionadas nela. Eu gosto de associar ela a uma esponja, onde você encharca com essas células, essas proteínas, e isso vai sendo liberado aos poucos com o passar do tempo. Mais ainda, já que a fibrina trabalha como se fosse uma matriz provisória extracelular, ela facilita a mitose celular. Os poros que existem nessa malha permitem a formação de vasos sanguíneos, então ela é permeável. Quando você faz uma membrana de fibrina de PRF, ela não é uma membrana de barreira, muito pelo contrário. Isso pode ser usado ao nosso favor em cirurgias regenerativas. Nessa malha de fibrina estão os fatores de crescimento que vão continuar sendo secretados pelas plaquetas e pelos leucócitos, induzindo a formação de novos tecidos. Quando você leva uma grande quantidade dessas proteínas e células para um sítio cirúrgico na hora da cirurgia, você não tem que esperar que essas células sejam recrutadas. Pelo contrário, você já leva essas células e essas proteínas que de uma forma ou de outra iam acabar chegando ali. Mas o próprio PRF também evoluiu e hoje, ao invés de trabalharmos com o LPRF, a gente tem trabalhado com o APRF, Advanced PRF, ou PRF avançado. E como a gente chegou a esse resultado? A evolução do PRF se deu pela redução da velocidade da centrifugação. Isso é fácil de entender e, de certa forma, é muito lógico. O que aconteceu? Quando você observa um quadro de LPRF aqui à esquerda, você vê que o grande aglomerado celular está presente no buff coat, exatamente naquela área limítrofe. E aí, o pensamento do Chocrum foi exatamente: será que se eu diminuir a força de rotação, a força G que é aplicada à amostra, será que essas células irão migrar mais para cima do meu coágulo de fibrina? O resultado desse procedimento você vê aqui do lado direito, um coágulo de APRF, ou seja, PRF avançado. Não só essas células migraram, povoaram mais o coágulo de fibrina, mas apareceram novos corpos celulares que antes não apareciam no LPRF. Talvez o mais interessante deles seja as células-tronco. Praticamente junto com o lançamento do APRF, veio também o IPRF, que é o PRF injetável, o PRF numa forma líquida. O protocolo do Chocrum processa o IPRF com a centrifugação numa força menor ainda, numa força de 60 gramas. Então a gente sai de uma força de 708 gramas nos primeiros protocolos para hoje trabalharmos com 200 gramas ou 60 gramas. E o nosso trabalho ficou muito simplificado com o lançamento de novos tubos e de um novo protocolo para obtenção tanto de membranas como de stick bone e de plugs, que eu vou te apresentar ao longo desse curso. É lógico que essa evolução não aconteceu do nada. Isso foi testado exaustivamente. A gente tem alguns artigos científicos que mostram essa meta-análise, principalmente em relação às células viáveis e
a liberação de fatores de crescimento. Se você quiser conhecer melhor a comparação destes protocolos, vamos deixar algumas publicações nos materiais de suporte da nossa aula. A gente observa que a diferença fundamental entre o PRP e o PRF é que o ativador de PRP provoca uma explosão muito rápida de liberação de fatores de crescimento. Como ele não forma uma malha de fibrina eficiente, esses fatores de crescimento são liberados rapidamente e caem em número muito abruptamente. Com o PRF acontece exatamente o oposto. Você não precisa de uma ativação de coágulo. E esse processo acontece de forma mais natural. Então a liberação dos fatores de crescimento vai acontecendo pontualmente, dia a dia, e aumentando cada vez mais. E no final das contas, o PRF leva a vantagem ao PRP e o APRF leva vantagem sobre o LPRF. Depois também foi testada a diminuição do tempo de centrifugação com esse mesmo protocolo de APRF, que foi chamado de APRF+. Nós reduzimos o tempo de centrifugação para 8 minutos, sendo que o de APRF é de 14. Com essa redução, ocorreu um aumento exponencial de celularidade, porém, a malha de fibrina apresentava uma consistência que não era tão boa. Inclusive, quando o professor Chocrum esteve no Brasil recentemente, eu vi que ele não mostrou mais o APRF+, o APRF+. E eu perguntei a ele por quê. Ele falou que está dando mais importância à consistência da malha de fibrina e que, quando ele precisa aumentar ainda mais o número de células, ele enriquece o protocolo com o PRF injetável. Então, com o APRF, nós já estamos na terceira geração de concentrados plaquetários. Hoje, a gente tem trabalhado com os protocolos de PRF de uma forma um pouco diferente, seguindo o mesmo conceito biológico, mas trabalhando a apresentação deste PRF de forma diferente. Isso foi possível pelo lançamento desses novos tubos e de novos protocolos que o professor Joseph Chocrum desenvolveu. A gente tem usado para as cirurgias de implantodontia, de regeneração e de periodontia os tubos vermelhos e os tubos verdes. O tubo lilás é um tubo que é utilizado para harmonização orofacial e também para ortopedia. Os 3 tubos já estão disponíveis aqui no Brasil e você encontra na Implantec. Eu gosto de falar e frisar uma coisa importante. Esses tubos foram calibrados e otimizados para a centrífuga Dual. O que eu quero dizer com isso? Eu testei tudo o que eu pude testar. Eu tenho todos os outros modelos de centrífuga. Já trabalhei com todos os outros tubos. E mesmo quando eu trabalho com os tubos indicados para essas centrífugas que eu tenho, eu percebo que a performance não é a mesma. Aí eu deixei eles de lado. Hoje eu tenho usado a centrífuga Dual da Process com os tubos originais da Process. E a gente tem tido muita alegria, muita felicidade de mostrar resultados muito interessantes, protocolos bem interessantes. Além do mais, esses protocolos são extremamente fáceis de serem executados. Além dos tubos, nós usamos o kit do professor Chocrum, que, como nós vamos ver, deixou o nosso trabalho muito mais fácil. Outra coisa que eu acho fantástica é onde chegamos com os protocolos de stick bone. Antes você levava para um sítio cirúrgico um stick bone não tão consistente. Apesar de grudento, sticky, ele soltava partículas. E eu era obrigado a fazer um protocolo transcirúrgico para melhorar a consistência desse stick bone no meu sítio cirúrgico. Hoje, eu não preciso mais, porque eu já tenho um stick bone com a consistência muito mais interessante para trabalhar. Mais adiante, eu vou te mostrar como fazer esse stick bone e usar todos os protocolos do professor Chocrum. Mas antes disso, eu vou te apresentar as estratégias que o PRF proporciona hoje para a minha cirurgia e para a minha clínica diária. E cada dia que passa, a gente está vendo surgirem novas aplicações para o PRF. Além de facilitarem o nosso trabalho, os resultados têm sido muito mais interessantes. Só para te dar uma visão geral dos usos do PRF em odontologia, ele é utilizado em membranas e plugs para manutenção alveolar, no recobrimento radicular, para levantamento de seio e reparo na membrana de Schneider, na regeneração periodontal, regeneração óssea guiada 3D
e também nas cirurgias ortognáticas. Nas próximas aulas, eu vou apresentar alguns desses usos do PRF para você ter uma ideia de como a gente tem sido bem sucedido com esses novos protocolos. Vamos começar com a manutenção e regeneração dos alvéolos. Eu te espero na próxima aula.